Oi, gente, meu nome é Maria Eduarda E meu nome é Mariana. e nós somos alunas do terceiro ano do ensino médio e hoje a gente veio conversar com vocês um pouco mais sobre a gripe espanhola e a atual pandemia mundial. Eu vou começar falando para vocês do contexto histórico. A gripe espanhola ela começa durante a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela vai durar 4 anos, de 1914 até 1918. Ela vai deixar para trás entre 20 e 30 milhões de mortos. No meio disso, aí tem uma foto da guerra. No meio dessa guerra vai surgir uma epidemia de uma doença chamada influenza. Ela vai durar, essa pandemia, ela vai durar 3 meses, 90 dias, e vai ter matado 50 milhões de pessoas no mundo inteiro, tendo contaminado 1/3 da população mundial. O Brasil, nessa época, era uma república muito recente, iam fazer 30 anos que ela tinha começado, e não existia uma política pública de saúde eficaz, consolidada, para tratar desse problema. Mesmo antes da gripe espanhola chegar aqui, muitas pessoas morriam de doenças como peste bubônica, tuberculose, tifo, febre amarela e muitas outras, e que provava que o Brasil não estava nem perto de estar preparado para receber uma epidemia desse porte. Tem uma frase que ficou famosa de um médico chamado Miguel Pereira, que ele disse que o Brasil ainda é um grande hospital. Essa frase ela é usada até hoje para descrever a situação do Brasil em diversos setores. Aí na imagem tem um enchete de um jornal, onde essa frase é adaptada dizendo: o Rio é um vasto hospital. A gripe espanhola, apesar de ela não ter começado na Espanha, ela vai receber esse nome porque os primeiros casos da doença foram reportados na Espanha. Isso aconteceu porque a Espanha ela não estava envolvida na Primeira Guerra Mundial, o que fazia com que não existisse uma repressão do Estado em cima da imprensa. Então, eles puderam dizer para o mundo do problema que estava acontecendo no país. A gente está fazendo esse trabalho em cima desse livro, A Bailarina da Morte, da Lilia Schwartz. Ele recebe esse nome porque doença bailarina era um dos apelidos que a equipe espanhola também recebeu. Citando a autora do livro, a doença vai receber esse nome porque dançava e se disseminava em larga escala, e porque o vírus deslizava com facilidade para o interior das células do hospedeiro e se alterava ao longo do tempo nos vários lugares em que se incidia. Bom, agora eu vou comentar um pouco sobre a xenofobia que ambas pandemias causaram, né? A Mari acabou de falar que o nome, né, gripe espanhola, é um nome que dá atributos para o inimigo, para o estrangeiro. Isso era muito comum e é comum até hoje. A gente pode ver com o coronavírus, né, no caso. Tipo, um exemplo foi o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que ele nomeou o coronavírus como o vírus da China. Infelizmente, esse ato dele impulsionou ainda mais a xenofobia que os povos asiáticos já estavam sofrendo. Até porque, né, como uma semelhança entre as duas pandemias, no caso, o coronavírus, a primeira vez que ele foi noticiado, né, sobre um caso dele foi na China. Então, a gente realmente percebe uma semelhança entre 1918 e 2019, 2020. Para vocês terem uma pequena noção do quanto isso é grave, os casos de crime de ódio contra esses povos mais que dobraram em comparação de março de 2019 e março de 2020. Infelizmente, a situação só vem se agravando. Por exemplo, dia 17 de março de 2021, ou seja, bem recente, uma senhora de 75 anos, ela levou um soco no olho enquanto ela esperava para atravessar a rua. E aí ela foi pedir socorros, né, foi para a delegacia, e na delegacia ela descobriu que esse mesmo agressor havia espancado um pouco antes, tipo, minutos antes, um senhor de 83 anos, um senhor vietnamita de 83 anos. Infelizmente, ele teve que procurar socorros por ter sido algo mais grave. Então, para eles viabilizarem melhor o que está acontecendo, eles começaram a fazer manifestações. Então, aqui a gente tem uma foto com o lema deles, que é Stop Asian Hate, que em português ficaria pare o ódio contra os asiáticos. E o estopim disso tudo foi quando mulheres foram mortas a tiro
dia 16 de março de 2021. É tudo muito recente. E a gente pode até pensar que, por exemplo, a gente mora no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é um lugar muito violento. Então, se você está sendo assaltado, e aí você se recusa a entregar seu celular, ou se recusa a entregar o que o assaltante quer, às vezes ele parte para a violência, né? Parte para a agressão. Mas na maioria dos casos, para não dizer todos os casos, não houve roubo, não houve furto, apenas danos físicos, ou seja, crime de ódio. Então, realmente é muito triste a situação e, infelizmente, isso vem se repetindo ao longo dos anos. Agora a gente vai falar um pouco sobre algumas semelhanças e diferenças entre a pandemia de gripe espanhola e a de coronavírus hoje em dia, que são tratadas no livro A Bailarina da Morte. Primeiro eu vou falar das teorias da conspiração. Naquela época, como ainda não existia um conhecimento científico desenvolvido na área da virologia, as pessoas não entendiam direito como funcionava o vírus, como ele se espalhava, as pessoas começaram a criar teorias para explicar o surgimento dessa doença. Uma delas foi de que o exército alemão estaria envenenando a água e que isso estaria causando essa doença no mundo inteiro. Uma semelhança que a gente pode ver com a atualidade são a criação de outras teorias da conspiração com relação à vacina. Por exemplo, muitas pessoas acreditaram que as vacinas que são feitas em laboratórios da China seriam mecanismos de espionagem ou de controlação mundial. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o negacionismo. Lá em 1918, eles não acreditavam que a gripe, esse vírus, ia chegar aqui. Porque a gente não estava em guerra, porque a guerra estava acontecendo na Europa, a gente não estava em guerra. Nosso país, geograficamente, é bem longe da Europa. E nós somos um país tropical. Essas desculpas a gente já conhece, a gente viu elas também em 2019 para 2020. Mas voltando para 1918. Assim que a gripe chegou aqui, os governos negaram a sua existência. Até pelo que a Mari falou, né? A ciência não estava no nível igual hoje em dia, o acesso à informação também. Então as pessoas tinham medo do que poderia acontecer. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Mas depois que a situação começou a se agravar, começou a ficar mais séria, e os governos perceberam que realmente medidas precisavam ser tomadas, eles começaram a seguir certos protocolos. Esses protocolos vindo da Europa. A gente já conhece, né? Que é manter o distanciamento, isolamento social, higiene e o uso de máscaras. Já na atualidade, no coronavírus, na pandemia do coronavírus, a gente percebe que ainda mesmo depois de um ano da pandemia, ainda há grupos que negam a existência do vírus. E até próprias autoridades, desmerecem completamente as informações da saúde, as informações da ciência. O nosso próprio presidente, Jair Bolsonaro, ele é completamente contra o isolamento social. Ele critica os governadores que apoiam o lockdown e ainda fala que máscara poderia causar algum efeito colateral. E tudo isso ele fala abertamente nas suas redes sociais, no Facebook. Essas informações que eu acabei de citar para vocês foram tiradas do Facebook dele, que ele postou, né, um vídeo falando isso em fevereiro, ou seja, é muito recente. Mas agora, depois de um pouco de pressão política, digamos assim, ele vem começando a mudar o seu discurso, mas continua contra o isolamento social. Aqui nós temos uma charge, que seria o primeiro encontro de negacionistas. E aí, vamos dizer que o presidente desse encontro fala: este encontro não está existindo, não está acontecendo, desculpa. E é exatamente isso que eles acreditam. Eles acreditam que nada está acontecendo e a gente tem que seguir a nossa vida normalmente e não importa o que esteja acontecendo no mundo, vamos só seguir nossa vida. Agora eu vou falar um pouco sobre os medicamentos. Naquela época surgiram diversos remédios que estavam sendo vendidos como curas para a gripe espanhola, ainda que não existisse uma cura naquela época. Aí a gente tem fotos de pedaços de jornal mostrando tônico vegetal antifebril, remédio homeopático para a gripe espanhola e comprimidos oxiforme que eram vendidos para isso. Naquela época também ficou muito popular, ainda que não existissem indicações médicas concretas, o uso do sal de quinino, que era um medicamento usado para tratar a malária. Atualmente, durante a pandemia do coronavírus, a gente também consegue observar
reflexos disso. Por exemplo, ainda que não existam evidências médicas suficientes para provar a eficácia, muitas pessoas recomendaram o uso da hidroxicloroquina, inclusive o presidente. Outra coisa que ficou muito famosa no período da gripe espanhola foi o consumo de caldo de galinha, como se fosse um alimento milagroso para curar a gripe espanhola. E por causa disso, o preço da galinha aumentou muito. Outras duas bebidas que também eram usadas, acreditavam fortemente que tinham efeito contra a gripe espanhola, era a caipirinha, especialmente em São Paulo, e chás em Manaus. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a mídia. Em 1918, a mídia falava que os governadores de estado presidentes de estado, tentavam driblar os dados, muito por medo de perder popularidade, né? Medo das próximas eleições. E, bom, por conta disso, o que a mídia fazia para ir contra essa, digamos que, censura? Eles faziam diariamente uma lista com o nome de todas as pessoas que morreram naquele dia, né? Diariamente, no mesmo dia. Eles acreditavam que isso seria uma forma de homenagear essas pessoas, mas realmente era mais para ir contra mesmo o que os presidentes de estado estavam falando. Hoje em dia, a gente vê uma situação semelhante até. O Ministério da Saúde tenta maquiar os números, os dados ali. As autoridades estão, sim, preocupadas com a sua popularidade, medo de fazer alguma coisa e acabar sofrendo consequências na próxima eleição. E a mídia está, sim, tendo um papel fundamental para mostrar o que realmente está acontecendo diante desse colapso mundial. Outro fator que em ambas situações aconteceram, né, são as fake news. A Maia acabou de citar várias, né? Quando ela falou sobre teorias da conspiração, quando ela acabou de falar sobre os medicamentos. E, infelizmente, as fake news elas atrasam o processo de, digamos que, resolver, né, a pandemia e também a propagação de informação, o que torna tudo muito mais difícil. Agora a gente vai falar um pouco sobre os protocolos sanitários que existiam na época. Aqui tem a foto de um pedaço de jornal com conselhos às pessoas para elas não contraírem, não espalharem a gripe espanhola. Entre elas tem evitar aglomerações, não fazer visitas, tomar cuidado de higiene, especialmente para os idosos, e também o uso de máscaras. Aí vão ter duas fotos com pessoas da época usando máscaras, inclusive nessa aí tem um gato, e na próxima vai ter um cachorro usando máscaras, o que mostrava que as pessoas realmente, era recomendado que as pessoas usassem máscaras nessa época. A gente vai reforçar, mais uma vez, a importância do uso das máscaras contra o coronavírus. Nessa imagem, ela mostra que quando a gente está sem máscara e a gente fala, a nossa respiração tem um alcance de 1,5 metro na nossa frente. Quando a gente tosse, o alcance é de 2 metros. Quando a gente espirra, o alcance pode ser de até 6 metros. Mas quando a gente está usando a máscara, a nossa respiração ela não alcança nem 1 metro na nossa frente. Dependendo da qualidade da máscara que a gente está usando, a nossa respiração ela nem sai de centímetros da nossa frente. Então é extremamente importante que a gente use máscaras para combater essa pandemia. E só para realmente reforçar o que a Mari acabou de falar, a gente voltou para a escola, né? A gente está voltando para a escola. A gente passou ano passado praticamente inteiro em casa tendo aulas online e que, pelo menos para nós duas, foi bem difícil. Não sei para vocês, mas acredito que sim. E eu só queria reforçar o que a Mari falou. Ao descer a escada, gente, use máscara. Tenta manter o distanciamento um pouco. E os colegas de vocês conseguem escutar vocês enquanto vocês estão de máscara. Então, quando vocês estiverem descendo para ir para o recreio, use a máscara. Descendo para ir embora, né, para a saída, usem máscara. Quando estiverem jogando bola, usem máscara. Só tirem a máscara quando for extremamente necessário. E geralmente essa situação é quando a gente está se alimentando. Então, geralmente acontece no recreio. E aí, lá embaixo mesmo, no pátio, tem as marcações onde a gente deve sentar. Então, por favor, respeitem essas marcações. Só tirem a máscara para comer. E é realmente isso. A gente quer que essa situação acabe logo. Então, para isso, a gente tem que fazer alguns esforços. Então, é o que a Mariana falou. Manter o isolamento social,
sempre que possível, né? E usar máscaras. Então, eu espero que vocês tenham gostado e se cuidem. Muito obrigada.